apareceu no céu um grande sinal. Uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos pés e sobre a cabeça uma coroa de 12 estrelas. Nossa Senhora, a primeira crente e a primeira redimida, a primeira a chegar ao céu de corpo e alma. É o que nós celebramos nesse próximo domingo, na solenidade da Assunção de Nossa Senhora. É uma festa que nos chama à esperança, porque vemos em Maria o nosso triunfo final, o triunfo de seu Filho Jesus Cristo. Porque Ele redimiu a humanidade, ela também já chegou ao céu e intercede por nós diante dele para que nós também cheguemos. É, portanto, uma festa que nos enche de esperança e, ao mesmo tempo, nos apresenta em Maria o nosso modelo e o caminho que nós queremos fazer, precisamos fazer, para chegar ao nosso destino definitivo, pensado por Deus para cada um de nós. A Assunção de Maria é o último dogma mariano proclamado pelo Papa Pio XII no ano de 1950, o quarto dogma mariano. E foi proclamado pelo Papa num momento de muita dor, logo após a Segunda Guerra Mundial, em que a lembrança da morte e da dor estava muito clara ainda na memória das pessoas. E é, portanto, um convite à esperança. Pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, Nossa Senhora subiu e chegou ao céu. Nós chamamos de Assunção precisamente porque é diferente de ascensão, em que Nosso Senhor, por sua própria força, capacidade, Ele sobe ao céu. Aqui, Maria é assunta, ela é elevada pelo poder de Deus. É isso que nós celebramos nesse domingo, em que lemos o Evangelho de São Lucas, no capítulo 1, que é o Magnífica, e é a visita de Nossa Senhora à sua prima Santa Isabel. Nós meditamos nesse domingo o Evangelho de São Lucas, capítulo 1, a partir do versículo 39. Não existe um evangelho sobre a Assunção de Nossa Senhora, mas nesse nós contemplamos esse cântico de Maria, esse cântico através do qual ela dá glória a Deus e ao mesmo tempo vemos como Deus eleva Maria. E isso, de algum modo, também nos ajuda a entender que é Deus que eleva Maria aos céus. Esse evangelho tem várias referências ao Antigo Testamento, de maneira especial ao segundo livro de Samuel, ao Cântico de Ana. É interessante, o Cântico de Ana é muito parecido com o Magnificat. E é claro que Nossa Senhora, como uma boa judia, conhecia muito bem esse cântico e ela o traz em seu coração. Ao mesmo tempo, nós vemos como Maria é a nova arca da aliança. Ela traz esse sinal de salvação. É de algum modo uma nova Judite e uma nova Esther. Esther, a rainha Esther. E ela também a rainha, porque é a mãe do rei. O salmo desse domingo, inclusive, canta: à vossa direita se encontra a rainha, com veste esplendente, de ouro de Ofir. O versículo 39 diz: uma cidade de Judá. É para lá que Maria vai para visitar sua prima Santa Isabel. A tradição, a partir do século IV, diz que essa cidade é Aicarém, que significa fonte da vinha, e é uma cidadezinha muito pequena, mais ou menos uns 6 quilômetros de Jerusalém, mas a 130 quilômetros de Nazaré. Maria terá levado em caravana 4 a 5 dias para chegar. Era um esforço bastante grande para uma menina de 12, 13 anos. E aí poderíamos nos perguntar qual é a razão da viagem. Uma das razões evidentes nesse texto de Lucas é que Maria é movida pela caridade, pela necessidade de servir a sua prima. E é interessante ver como Maria, a rainha, é a serva do Senhor.
e por isso o seu coração sempre movido de compaixão e sensibilidade em relação com os outros para servi-los, a exemplo de seu filho. Até, de fato, podemos considerar que nosso Senhor, na sua humanidade, aprendeu a servir com Maria. Maria, desde o início, se mostra no Evangelho servindo. Jesus terá um excelente exemplo também, que vai demonstrar, por exemplo, depois lavando os pés dos discípulos. E existe um outro motivo importante também. Maria tinha a necessidade de partilhar. Ela acaba de receber a visita do anjo e acaba de se dar a encarnação do Filho de Deus. Maria leva o Rei dos céus, o Criador do universo, no seu ventre. Era algo que ela não podia guardar para si e, ao mesmo tempo, que não poderia compartilhar com qualquer um. E a Isabel, uma pessoa cheia de fé, que era uma referência para Maria, com quem ela sente a oportunidade e sente a confiança de compartilhar aquele dom infinito que ela tinha recebido. E, de fato, é interessante ver como o Espírito Santo, em Isabel, faz com que ela seja capaz de acolher o dom, seja da partilha de Nossa Senhora, seja da presença do Senhor, que entra no ventre de Maria, na sua casa. E é assim que ela exclama: bendita és tu entre as mulheres. É interessante porque bendita é um superlativo no hebraico. É como a mais bendita entre todas as mulheres. Nunca nenhuma mulher na face da terra recebeu tal bênção. É o maior elogio que se poderia fazer a qualquer pessoa. E é comparável às palavras do anjo quando ele entra na casa de Maria. Ave, cheia de graça, cheia de Deus, a mais abençoada de todas. E depois Isabel vai dizer: a mãe do meu Senhor, a mãe do meu Deus. Como ela poderia saber disso? E como ela poderia compreendê-lo? Só porque o Espírito Santo, que estava plenamente em Maria, se comunica a Isabel para que ela possa acolher a boa nova. As palavras de Isabel são proféticas. O menino se mexe no seu seio. Não era por acaso. É uma alegria tão profunda que vai chegar até o âmago de Isabel e fazê-la vibrar toda por dentro, inclusive seu próprio filho, que se encontra no seu ventre. É sinal da ação do poder de Deus que atua em Maria e agora atua em Isabel e também em João Batista. Do versículo 46 ao 55, nós vemos o cântico Magnificat, que é um poema tão lindo e tão inspirado. Dificilmente se poderia expressar de um modo tão perfeito esses sentimentos do coração de Nossa Senhora em resposta a essa saudação de Isabel. Maria reconhece que tudo nela, todo benefício, provém de Deus, porque Deus é bom, porque Deus é misericordioso e porque Deus é todo-poderoso. Aqui vemos a referência à ação de Deus que requer uma resposta, começando por gratidão. E é isso que vemos nas palavras de Maria, uma grande gratidão. E ela vai cantando um cântico que é cheio dessas referências bíblicas, dos Salmos, do livro de Samuel, como eu já falava, de Abacuque. O Papa São João Paulo II, na encíclica Redemptoris Mater, vai usar essas palavras. Nestas sublimes palavras, vislumbra-se a experiência pessoal de Maria, o êxtase do seu coração. Nelas, resplandece um raio do mistério de Deus, a glória da sua santidade inefável, o amor eterno que, como um dom irrevogável, entra na história do homem. Entra na história do homem através de Maria. Hoje é um dia de elevarmos junto com Nossa Senhora esse hino de gratidão a Deus por tudo que Ele fez e faz através dela,
através de nós. Agora Jesus Cristo está no nosso meio e é para sempre. Agora Maria está no céu e é para sempre. E é para que nós cheguemos lá também. Assim seja. Se for útil para vocês, gostaria de concluir deixando aqui algumas reflexões. Podem ser pessoais ou para a equipe. A primeira pode ser: podemos dizer que Maria é uma mulher como outra qualquer? Em que ela é igual às outras mulheres? E em que é diferente? Bom, sim, podemos dizer que Maria é uma mulher como outra qualquer, no sentido que teve uma vida como a nossa, se alegrou, sofreu, nasceu como uma de nós, teve as mesmas necessidades que nós. E até mesmo muito do que ela viveu de especial em relação com a sua fé e com a sua esperança, viveu como uma mulher, como um ser humano. O que existe de especial em Maria e de muito especial é o que Deus faz nela. Ou seja, não é inicialmente mérito de Maria. Maria nasce sem a marca do pecado por mérito de seu filho, Jesus Cristo. E por nascer sem pecado. Sim, ela é muito diferente de nós, porque ela não tinha essa ruptura interna, essa divisão que nós muitas vezes experimentamos. Não era a mesma coisa para Maria viver uma tribulação ou viver um sofrimento, porque a principal causa da nossa dor é o egoísmo, o apego a nós mesmos. E Maria é uma pessoa livre do pecado ou da tendência ao pecado e, portanto, ela era muito mais capaz de amar e de fazer a vontade de Deus. Maria era uma pessoa livre. E Maria também era diferente na sua condição de mãe de Deus. Nenhuma mulher, nenhum ser humano pôde ter a mesma relação com Deus que ela, a mãe de Deus e a esposa do Espírito. Uma relação totalmente particular. E tendo vivido assim a fé, a esperança, e tendo nos precedido no céu, ela nos indica assim o caminho que todos nós, com a graça, ou as graças, as bênçãos que ela pode nos alcançar, nós devemos fazer para chegar lá também. A segunda reflexão pode ser: o que podemos aprender de Maria nesta passagem? Acho que fica claro quando nós lemos, e é um aprendizado tão lindo ver em Maria essa humildade profunda. Maria, ela não fala de si mesma como se ela fosse o centro. Maria se coloca sempre em relação com Deus, a partir daquilo que Deus faz com ela, daquilo que Deus vê nela. Deus está no centro do seu coração. E ela só se vê em relação com essa visão de Deus para ela. Depois, a gratidão. Maria é uma pessoa profundamente agradecida porque reconhece toda a ação de Deus nela. Depois, a fé e a confiança em Deus de Maria. Também a sua humildade para partilhar dos seus dons, da sua vida, e de não guardar para si tudo aquilo que ela recebeu de Deus. Podemos falar de muitas outras coisas, eu acho que vocês em oração podem também se perguntar o que mais nós podemos aprender de Maria nessa passagem. E, finalmente, como deve ser a minha relação com Maria, com Nossa Senhora, com a Mãe do Redentor, com a minha mãe, com a Rainha do céu e da terra? Como deve ser minha relação com ela? Maria resplandece da plenitude da graça divina, como nenhuma outra pessoa. E por isso contemplamos nela toda a bondade, toda a pureza, toda a humildade.
Perto dessa rainha, não devemos nos sentir subjugados, mas abraçados. Não devemos ter medo diante de tanta humanidade e tanta humildade. Devemos, pelo contrário, nos sentir acolhidos. Podemos confiar. Podemos correr ao seu encontro, correr para os seus braços, porque lá nos sentiremos sempre seguros, refugiados. Maria deve reinar na nossa vida e, por isso, também na nossa vida devemos colocar Maria. O terço, o ângelus de cada dia, as visitas à Nossa Senhora, o momento do dia de parar diante de uma imagem dela e rezar para ela. Abrir o coração, pedir aquilo que nós mais precisamos. Tê-la como mãe, como amiga e como rainha nesses momentos. Precisamos sempre confiar em Deus. Confiando nela, também ela nos ajudará a confiar cada vez mais no seu Filho. Que Deus os abençoe.